Olá, querido irmão, querida irmã que me acompanha neste canal, bem-vindos! Eu desejo que o amor de Deus, nosso Pai e Criador, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, a comunhão, a força e a luz santificadora do Espírito Santo esteja sempre com você. Vamos iniciar uma breve reflexão do primeiro domingo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa caminhada quaresmal na última quarta-feira de cinzas, quando recebemos em nossas cabeças as cinzas como um sinal de penitência. A liturgia da quarta-feira de cinzas nos ensinava que cada quaresma que celebramos é um tempo de graça que Deus nos concede para buscarmos com maior sinceridade e empenho a conversão do nosso coração, praticando o jejum, a penitência, a oração mais intensa e a caridade fraterna. A Quaresma é o grande retiro espiritual que todos nós cristãos fazemos em preparação para a festa da Páscoa. A liturgia desse tempo quaresmal tem como propósito despertar em todos nós o verdadeiro desejo de mudança, de reaver os valores do Evangelho que vamos deixando de lado por estarmos mais preocupados e voltados para os valores do mundo. E as leituras desse primeiro domingo do Advento nos introduzem num caminho de renovação, nos chamando assim à conversão. A primeira leitura, foi tirada do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos 8 ao 15, narra o dilúvio e a nova aliança selada entre Deus e o homem, como início de uma nova criação. Deus salvou o justo Noé e sua família e fez uma nova aliança. Antes do dilúvio, Deus já havia feito uma aliança com os homens e agora faz uma nova. O objetivo de cada aliança ou de cada renovação da aliança entre Deus e os homens sempre foi a sua vontade de assegurar que todos os seus filhos tivessem a oportunidade e a possibilidade de abraçar a sua salvação. Por isso, Deus renovou tantas vezes esta aliança que os homens quebraram com sua infidelidade. Deus sempre foi fiel a cada aliança feita. Só o ser humano que permaneceu infiel, por isso a necessidade que Deus encontrou de refazer e restaurar mais uma vez uma nova aliança entre Ele e os homens. Para aquele pequeno grupo da família de Noé que permaneceu sempre fiel à aliança feita com Deus, o dilúvio foi um instrumento de purificação e também um instrumento de vida, garantia de continuar na direção da salvação prometida por Deus. O dilúvio foi então o grande batismo de todo o universo, que renasceu das águas para estabelecer esta nova aliança. E na leitura, diz que apareceu um sinal dessa aliança, um arco-íris. Esse arco-íris deixado por Deus no céu, que nos fala então a leitura, foi o sinal dessa aliança, desse abraço fraterno entre o céu e a terra, desse abraço entre Deus e os homens. Na segunda leitura é a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 22. São Pedro relê o acontecimento do dilúvio à luz de Cristo, que é a plenitude da salvação oferecida por Deus.
As águas do dilúvio para uns foram instrumentos de vida e para outros foi instrumento de morte. Mas ela prefiguram, ou seja, representam as águas do batismo cristão, que ao mesmo tempo são instrumento de vida e de morte. De fato, pela água do batismo morremos para o pecado e, consequentemente, nascemos para a graça. No dia do nosso batismo, todos nós, batizados e batizadas, foi sepultado o homem velho e renasceu em nós o homem novo, a mulher nova. Através do batismo, Deus realiza em nós uma nova criação, nos faz novas criaturas, ou melhor, Ele nos faz mais do que isso, Ele nos faz todos seus filhos e filhas. E tudo isso só foi possível porque Deus é sempre fiel a nós, apesar da nossa infidelidade para com Deus. O exemplo desta fidelidade é que Ele enviou-nos o seu Filho Jesus, que carregou sobre si todos os nossos pecados. Morreu na cruz para nos justificar e, ressuscitando, nos garantiu a plenitude da vida. Portanto, caro irmão e irmã, ao enviar-nos seu Filho, Deus cumpriu a sua parte nesta aliança de amor conosco. Agora, como batizados e batizadas, nos resta a responsabilidade de acolhermos com convicção e seriamente o apelo que Jesus nos faz no Evangelho de hoje, que é de Marcos 1, do 12 ao 15, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. É agora o tempo propício, é agora o tempo da salvação. Não podemos esperar para amanhã. Não sabemos se estaremos vivos até lá, pois a qualquer momento Deus pode vir nos chamar. Com certeza seremos vítimas de muitas tentações em nossa caminhada de conversão, pois o próprio Jesus também teve que enfrentar muitas tentações. Mas, se seguirmos o exemplo de Jesus e alimentar-nos o nosso espírito com a palavra de Deus, com o jejum, com a penitência, com a oração mais intensa e todas as nossas boas obras de caridade, a exemplo de Jesus, não seremos vencidos pelo tentador e suas falsas propostas. Ao contrário, chegaremos com Cristo e por Cristo, vitoriosos no dia da ressurreição. E ainda mais, chegaremos puros, transformados, novos no dia em que celebraremos a Páscoa do Senhor. Caro irmão, querida irmã, a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma nos conscientiza da fidelidade de Deus para conosco e também nos conscientiza da necessidade que todos nós temos de deixar morrer em nós o homem velho, a mulher velha, para ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Sinal eficaz desse nosso passo é o nosso batismo. O caminho que temos para isso, para buscar essa santidade, é a nossa conversão, até chegarmos à Páscoa, ou até chegarmos à nossa Páscoa. Que possamos nessa nossa caminhada quaresmal buscar verdadeiramente a conversão do nosso coração.
Peçamos que Maria, nossa mãe, e São José, que intercedam por nós a Jesus até chegarmos à nossa ressurreição. Que nossos santos anjos da guarda também nos oriente, nos cuide de todos nós e nos guarde até alcançarmos a eternidade. Que assim seja. Amém. Um abraço fraterno a todos vocês. Obrigado por essa participação e que desça sobre você, sua família, sua casa, a sua vida, as suas necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.